Com as nossas paredes definidas, agora a gente pode começar a inserir as nossas esquadrias, ou seja, as portas e as janelas. Para isso, nós seguimos o mesmo fluxo para a definição de paredes. Nós viemos na caixa de ferramentas e selecionamos o elemento que nós desejamos. No caso, nós vamos começar pelas portas, que é o segundo elemento. Basta seguir a mesma sequência das paredes. Clicar sobre o ícone para habilitar e clicar na caixa de informações no diálogo de definições ou dar duplo clique sobre o ícone. Assim, ele vai abrir a nossa caixa de diálogo de definições das definições das portas. No caso das portas, janelas e mobiliário, o ArchiCAD ele traz uma biblioteca vinculada, com diversos elementos já padronizados, com parâmetros editáveis que configuram diversas formas de edição de um mesmo elemento. Dessa forma, constituem inúmeros itens. É necessário, então, escolher alguma tipologia de item e editar nas abas para conseguir a configuração que nós desejamos. Para começar, então, nós vamos escolher aqui em portas, as portas de batente. E dentro da porta de batente, por exemplo, existem inúmeros itens. Nós vamos escolher a primeira, que é a porta 21, que é a mais básica, e nós vamos configurar aqui nas abas e deixar definido como nós desejamos utilizar essa porta. A primeira aba, então, de edição é a de pré-visualização e posicionamento, com a definição da largura e da altura, e o ponto de inserção em relação ao piso e em relação à profundidade da parede, definir, então, se ele vai ser inserido pelo centro, pelo lado 1 ou pelo lado 2. Aqui ao lado é uma pré-visualização de como o elemento vai ficar em planta, em vista frontal, em 3D e no caso de uma renderização. A aba seguinte é a de maior importância, as definições de porta articulada. É onde se encontram diversas informações desse elemento, como a forma, o tipo de abertura e algumas definições dos equipamentos, como batente, maçaneta, a folha, o tipo de abertura, as guarnições, que seriam as vistas, e diversas outras configurações e definições que são bem importantes na porta. Nesse caso, é só nós clicarmos aqui sobre essa seta, que ele vai vir diversas configurações, que ao clicar vai aparecer aqui na lateral para nós definirmos. Não é possível ver dessa forma. Aqui, sempre quando aparece atributos do modelo, é para definir as configurações dos materiais dessa porta. Então, aqui no caso da folha e do batente, nós vamos definir. E depois, mais para baixo, nós vamos definir também as superfícies e os materiais dos equipamentos, que seria, por exemplo, soleira, peitoril e as guarnições, que seriam as vistas, e o quebra-sol, que seria como se fosse uma veneziana. Também nós definimos a parte de planta e corte, como vai aparecer as tramas, as linhas, as espessuras de cada elemento. Aqui nessa parte é interessante que mostra o espaçamento mínimo que nós queremos ter entre os elementos que circundam essa porta. E aqui várias descrições. A terceira aba é a aba de planta e corte, onde nós definimos como vai ser representado esse elemento. Nesse caso, vai ficar a definição de como será a visualização em planta, como ficará o símbolo e o contorno com a definição do tipo de caneta e a espessura, e como serão definidas as superfícies de corte, também com a definição da trama, da caneta e da espessura. Essa é a terceira aba. A quarta e quinta aba são as configurações de como ficará definidos os marcadores de cota. Nessa aqui fica definido que tipo de marcador nós vamos querer utilizar e diversas definições para ele. Na quinta aba, a mesma coisa, as definições do marcador com algumas outras informações. E a última aba é a de classificação e propriedades, onde nós definimos várias informações sobre esse elemento, no caso a porta. Novamente o ID, com o código que nós definimos, a função estrutural, a posição e diversas outras informações importantes para esse tipo de elemento.
Nós vamos começar com portas simples para colocar no nosso projeto. Nós vamos deixar definido com a largura de 90 e a altura de 2,10 e vamos deixar todas as outras definições como vem por padrão. Após tudo definido, é só nós clicarmos em OK e dessa forma, quando nós colocarmos o mouse sobre uma parede, já vai aparecer a localização da porta que nós queremos colocar. Novamente, nós viemos aqui em cima na caixa de informações e verificamos se está tudo de acordo com o que nós queremos. O ponto de inserção, ele vem por padrão no centro, mas digamos que nós queremos colocar com o lado 2. Eu vou colocar a primeira porta, que seria nesse ambiente. Aqui sempre aparece esse sol, onde nós queremos colocar a abertura para o lado exterior. Nesse caso desse ambiente, o lado exterior seria todo esse ambiente aqui. Então, nós colocamos a parte do sol para esse ambiente. Esperamos aparecer o check onde nós queremos colocar a porta. Clicamos e ele vai mostrar o tipo de abertura que nós queremos. Né? Para que lado e qual orientação. Nesse caso, eu quero que seja para esse lado. Nós podemos verificar que as vistas ficaram para dentro da porta, pois o ponto de inserção ele sempre vem no vão. Nesse caso, nós queremos que a porta esteja deslocada 10 centímetros para a esquerda. Dessa forma, nós podemos fazer de alguns modos. Um deles é clicando no ponto preto de edição, vai aparecer a paleta flutuante, nós podemos escolher um deles, arrastar, rotacionar, espelhar, elevar, multiplicar ou mover o vértice. Nesse caso, nós queremos arrastar. Ele já vai começar a mostrar para que lado nós queremos colocar. Nós queremos que vá para a esquerda e a distância seria 0,10, seria 10 centímetros. Ele já vai mover 10 centímetros para a esquerda. Um outro modo de fazer essa modificação é através do atalho Ctrl D, que é para arrastar. Quando nós clicamos Ctrl D, ele já vai ficar habilitado para a gente clicar num ponto de referência e arrastar. Nesse caso, o ponto de referência seria esse ponto e novamente nós poderíamos arrastar. Seria uma outra forma de fazer essa edição. Aqui aparece o marcador de cota como nós definimos, nós podemos ajustar esse marcador de cota da forma que nós preferimos. Nesse caso, eu deixei por padrão como vem pelo ArchiCAD. E nós temos a nossa primeira porta colocada no projeto. A segunda porta nós vamos colocar da mesma forma e vamos fazer somente uma edição para poder mostrar para vocês. Nós vamos então clicar na ferramenta aqui na caixa de ferramentas lateral, novamente na ferramenta porta. Se clicar 2 vezes novamente, ele vai abrir o diálogo de definições. Nesse caso não é necessário. E como nós queremos colocar a mesma tipologia de porta, nós podemos vir aqui em cima na barra de ferramentas e clicar em captar parâmetros. Esse ícone ele deixa nós captarmos as mesmas definições de qualquer objeto que nós queremos. Então, como nós queremos a mesma tipologia de porta, basta clicar aqui em captar parâmetros e clicar sobre a porta. Para selecionar, nós vamos ver que ela vai ficar em azul. Selecionei o tipo de porta que eu quero, que é o mesmo, e venho aqui para a lateral. Agora eu quero que fique nesse ambiente. Então eu vou clicar aqui, vou procurar o ponto. Às vezes ele fica um pouco deslocado. Nesse caso eu achei, cliquei, e agora novamente eu vou escolher a minha orientação, que vai ser a mesma da porta anterior. Novamente a vista ficou para dentro da porta. Para mover da mesma forma, nós podemos fazer daquelas 2 formas que eu mostrei anteriormente. Nesse caso, eu prefiro sempre usar o Ctrl D por achar que é mais prático. Eu clico Ctrl D, clico em qualquer ponto e defino para que lado eu quero que essa porta seja movida. 0,10 e ela foi movida 10 centímetros. Mas nesse caso, digamos que eu não queira que essa porta seja de 90, eu quero que essa porta seja de 1 metro. É só clicar sobre ela, vir aqui na largura e mudar para 1 metro.
Ele vai mudar já automaticamente na largura da porta e também no marcador de cota. Nesse caso, a minha P01, ela tinha 90. E essa porta aqui, ela tem 1, então ela é diferente. Não dá pra gente manter o mesmo ID, o mesmo código para as duas portas. Dessa forma, para modificar, basta clicar aqui em cima, vir na caixa de informações, aqui onde aparece ID de elemento, nós podemos mudar para P02. Ele já vai mudar automaticamente aqui no marcador de cota. Dessa forma, nós já temos duas portas dentro do nosso projeto. Digamos que a nossa terceira porta seja a porta da garagem, que é esse ambiente aqui. Para achar uma porta que se encaixe nos nossos parâmetros e nas nossas necessidades, basta vir novamente aqui, abrir o diálogo de definições da porta e encontrar a porta que nós queremos. Nós podemos ver que aqui na biblioteca vinculada vem uma tipologia de portas garagem. Se nós clicarmos sobre ela, vai vir diversos outros itens. Digamos que nós queremos colocar essa aqui, porta dupla de garagem 21. Nós clicamos sobre ela, vai abrir aqui já o tipo de visualização para ela e as diversas definições que nós podemos mudar a qualquer momento. Podemos mudar a largura, o estilo de porta, da folha. Podemos alterar diversas outras informações e definições que nós decidirmos. Nesse caso, nós vamos manter o padrão e vamos apenas mudar a largura e a altura. Nós vamos botar a largura para 2,70 e a altura nós podemos botar para 2,5. Clicamos em OK. E se nós colocarmos sobre uma parede, nós vamos ver que já vai aparecer a representação da porta. Nesse caso, eu não quero que ela seja pelo ponto lateral, quero que ela seja pelo centro. Nós vamos colocar aqui, a face externa é para a rua, então nós vamos colocar o sol para a rua, clicamos e definimos o tipo de abertura. Nesse caso, eu quero que a abertura seja para dentro. Clicamos e aqui está definido. Por configuração do ArchiCAD, sempre que nós criarmos um elemento, ele vai vir com as definições do último elemento criado. Como, por exemplo, ele veio com o mesmo ID da última porta criada. Só que não seria uma P02. Como é uma porta totalmente diferente, essa seria então a P03. Nós viemos aqui na caixa de informações, encontramos a parte onde diz ID de elemento e mudamos para P03. Clicamos em Enter e ele já vai mudar. Agora nós temos duas portas internas e uma porta de garagem. Nós precisamos colocar somente mais uma porta, que seria a porta de entrada para essa residência. Nesse caso, digamos que nós queremos colocar uma porta de correr. Viemos aqui nas portas, encontramos onde está a tipologia de portas de correr e encontramos o melhor item que atende às nossas necessidades. Nesse caso, eu quero que seja uma porta de correr embutida apenas de uma folha. Então, eu encontro ela. Já vai aparecer aqui na lateral as configurações e a representação. E eu quero somente mudar a largura dela. Eu quero que ela tenha 1 metro. Com a altura de 2,10. Podemos deixar assim mesmo. Clicamos em OK. Ele vai vir novamente com a última definições de porta, ou seja, ponto de inserção pelo centro e o ID de elemento P03, nós já podemos modificar o ID de elemento antes de colocar a porta. Então, nesse caso, já posso mudar para P04. O ponto de inserção, eu não quero que seja pelo centro, eu quero que seja pelo lado 1. Nesse caso, pelo lado 2. Encontro o ponto, a face externa, clico e escolho para que lado eu quero que abra. Eu quero que abra assim, dessa forma. Ela vem embutida, como foi a tipologia que nós escolhemos. Já vem com aqui o marcador de cota todo configurado conforme nós definimos.
Só que nesse caso eu não quero que ela seja colada nessa parede. Então eu seleciono ela, clico Ctrl D e movo ela 0,10 para a direita. Dessa forma ficou uma porta de correr embutida. Agora nós temos todas as nossas portas definidas no projeto. Para uma melhor visualização, eu vou esconder todos os nossos marcadores. Aqui na barra de opções rápidas, nós temos as opções de visualização do modelo. Nesse caso, eu escolhi uma opção que não mostre os marcadores, mas nós podemos criar uma opção de visualização do modelo a qualquer momento. Basta clicar no ícone e ele vai vir com diversas configurações. Nesse caso, ele vem aqui, as opções de porta não mostrar os marcadores. E as opções de janela também não mostrar os marcadores. Dessa forma, o nosso modelo fica um pouco mais limpo para que eu possa explicar melhor. Agora nós já temos todas as nossas portas definidas e nós podemos ir para o segundo passo das esquadrias, que seriam as janelas. Para inserir as janelas, segue o mesmo fluxo, é bem parecido com os das portas. Basta vir aqui no terceiro elemento da caixa de ferramentas, na ferramenta Janelas, vou dar duplo clique para abrir a definição. E ele vai vir aqui com uma janela bem parecida com a das portas. Novamente com uma biblioteca vinculada, embebida no arquivo, com diversas tipologias. E novamente com as configurações que seguem o mesmo padrão das portas. Eu vou escolher aqui para o nosso projeto uma tipologia de janela básica. Vou escolher uma janela folha dupla, que seria essa quarta opção. Vou escolher a largura, vou deixar no padrão de 1,5 de largura por 1,5 de altura. A altura de peitoril posso deixar 1,10 e o ponto de inserção pelo centro. Vamos deixar as definições padrão e clicar em OK. Dessa forma, nós podemos começar a colocar as nossas janelas. Vou começar por esse ambiente que seria um quarto. Vou inserir praticamente no centro, pela face externa, exatamente com a parede. Definir para que lado é a abertura. Vamos colocar para esse lado. Como é uma janela dupla, vai abrir as duas folhas, nesse caso não vai fazer muita diferença. Coloquei aqui. E eu posso querer colocar, ele vai continuar com a seleção ainda em aberto, se eu quiser colocar a mesma janela em outra parede. Nesse caso, digamos que eu quero colocar a mesma janela nessa parede. Posso colocar, definir a abertura. E agora ela está inserida. Só que nesse caso, digamos que eu quero que essa janela tenha um peitoril mais alto e seja um pouco mais larga. E mais baixa para ficar no mesmo nível de altura das outras paredes. Então, eu vou colocar aqui o peitoril de 1,20, aumentando só 10 centímetros. E a altura eu vou diminuir para 1,40, para que ela fique no mesmo nível da outra janela. E a largura eu vou mudar para 2 metros. Ela já mudou automaticamente todas essas configurações que eu fiz. Se eu mudar a opção de visualização do modelo, ele vai aparecer aqui os marcadores com o peitoril de 1,20, essa daqui o peitoril de 1,10, com 2 metros de largura e 1,40 de altura. Aqui 1,5 por 1,5. Nesse caso já veio J01 e J02. Vou voltar para a visualização que esconde os meus marcadores. E vou continuar colocando as nossas esquadrias, continuar colocando a próxima janela. No caso desse ambiente, ele será um banheiro. Então, vamos encontrar a melhor definição de janela para esse tipo de ambiente. Vamos novamente aqui, clicar no terceiro ícone para selecionar as definições de janela. E vamos encontrar a melhor janela que se enquadre nessa nossa necessidade de banheiro.
Nesse caso, eu vou editar um dos itens, uma das tipologias de janela resistentes. Vou vir aqui em janela básica, selecionar novamente a janela 21, e nas definições de janela, eu vou editar o tipo de abertura. Aqui em definições de janela e abertura, o caixilho principal, como só tem um caixilho, eu vou editar e vou colocar janela pivotante horizontal. Para uma janela de banheiro, essas definições de largura, altura e peitoril estão bem fora das nossas necessidades. Então, agora nós vamos definir isso. Digamos que eu queira que a largura continue de 90, mas a altura eu não quero que seja de 1,5 m, eu quero que seja de 60. E o peitoril eu vou mudar para 1,70 m. Agora, com todas essas definições feitas, eu vou clicar em OK e vou colocar essa minha janela. A abertura seja para cá. Dessa forma, a nossa janela do banheiro já está definida. Sempre que eu quero ver como o elemento fica no 3D, eu posso vir direto na aba de 3D, ele já vai aparecer todos os elementos, ou posso clicar sobre os itens que eu quero ver e dar um F5. O F5 ele vai pegar todos os nossos elementos selecionados e vai trazer para a janela 3D. Dá para ver aqui como está a nossa janela. Mas aqui eu vi que ela não está alinhada com essa outra janela. E eu quero que ela seja alinhada. Nesse caso, eu também posso fazer essa edição no 3D. Basta eu clicar sobre ela, vai vir os pontos quentes de edição. Eu posso clicar sobre o ponto quente e fazer algumas das modificações, ou simplesmente o Ctrl D, que também funciona nesse caso. Eu clico sobre o ponto quente e arrasto. Nesse caso, eu quero arrastar para cima. Seleciono o Shift, no caso de eu querer que ele seja alinhado com alguma referência, e procuro essa referência. No caso, essa referência é essa outra janela. Procuro até encontrar o ponto quente de outra janela, vai aparecer o check, e eu clico. Dessa forma, já foi modificado todas essas alterações aqui. Ela foi com um peitoril de 2 metros, uma altura de 60 e uma largura de 90. Agora é só a gente voltar para o pavimento térreo. Essas definições já foram feitas e já foram salvas. Digamos que para a nossa necessidade são essas esquadrias necessárias e são essas as portas necessárias. Nesse caso, as nossas definições de esquadrias já estão prontas. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.